Olá, meu querido, olá, minha querida, estamos de volta, né? Agora nós vamos iniciar o nosso estudo sobre matemática básica, tá bom? Eu quero contar com a sua participação para você tirar sua dúvida. Nós vamos ter agora nossas aulas de explicação e em seguida nossas videoaulas só sobre resolução, tá bom? Então vem aqui comigo. Vamos falar agora inicialmente sobre fatoração, tá? Então vamos em frente. Qual a definição que a gente tem sobre fatoração, né? Fatoração, a palavra fatoração vem de fator, ou seja, vem de um produto, né? Então, fatorar significa transformar uma multiplicação, vários fatores, numa sequência de somas, tá? Uma, duas, três, inúmeras somas. Para você ter uma ideia, né, de como isso vai acontecer, preste atenção aqui nos nossos primeiros casos, tá? Primeiro caso, fator comum. É muito conhecido, né, lá no Fundamental 2, mais precisamente oitavo ano, né? O primeiro caso de fatoração, que é o fator comum, tá? Então a gente vai utilizar aqui nosso marca-texto, nossa canetinha, tá? E aí, ó, o primeiro caso, ax mais bx. Se a gente perceber, dentro desse termo, esse termo aqui ele é chamado de que, Edson? Ele é chamado de monômio, tá? Então, o monômio ax e o monômio bx, o que eles têm em comum, hein? O x, né? Então a gente coloca o x em evidência, tá? E se a gente dividir ax por x, a gente vai encontrar o a. Bx por x, nós vamos encontrar o b. Portanto, né, de maneira fatorada, temos x que multiplica a mais b, tá? Exemplos aqui bem simples. ab ao cubo menos a ao quadrado b ao quadrado. Nesse primeiro exemplo, quem é o fator que é comum ao primeiro e ao segundo monômio? Ora, tanto tem a quanto tem b, tá? Dá para perceber? Então, a ao quadrado ou a, a gente pega sempre o de menor expoente, tá bom? Porque a gente vai dividir, lembra por isso. E entre b ao cubo e b ao quadrado, b ao quadrado. Portanto, se dividirmos ab ao cubo por ab ao quadrado, corta a com a, b ao cubo dividido por b ao quadrado dá b, né? Menos a ao quadrado dividido por a dá a, b ao quadrado dividido por b ao quadrado cancela. Portanto, ab ao quadrado vezes b menos a é a nossa resposta, tá bom? Outro, 3x menos 6y. A gente visualmente não consegue perceber, né? Mas os números 3 e 6, o que eles têm em comum é o fator 3, tá bom? Então, o único cara que vai entrar em evidência de fator comum é esse 3 daqui do 6, tá? Então, 3x dividido por 3 dá x. 6y dividido por 3 dá 2y. Tranquilo? Esse é o nosso primeiro caso de fatoração por evidência de fator comum. Vamos em frente. Segundo caso, a gente só pode partir para agrupamento. Deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor, tá? A gente só pode partir para agrupamento, por exemplo, quando eu perceber que eu já tenho passado por evidência de fator comum. Por exemplo, agrupamento sempre vai vir mais fatores, de 3 para frente, 4 para frente, 6. Geralmente são fatores pares, ou seja, nós vamos ter aí monômios pares, tá? Então, ó, ax mais by mais ay mais by. O que é que eu vou fazer? Vou tentar agrupar, ó, entre ax e bx, tem alguém que é comum aqui? Tem um x, né? Então, coloca aqui, ó, x, e se eu retirar o x dos dois monômios, sobra a mais b, certo? Agora vem para cá, ó, ay mais by. Tem alguém comum a eles? Tem, né? Então, nós agrupamos, tá? Deixa eu colocar aqui para você ver, deixa eu pegar aqui minha caneta. E aí, ó, a gente agrupou nesse primeiro termo e agrupamos esse segundo termo, tá? No primeiro, a gente colocou o x em evidência. No segundo, a gente coloca o y em evidência. O que é que se concretiza a fatoração por agrupamento? Preste bem atenção. Sempre o que vai ficar aqui dentro vai se repetir. Vamos terminar essa fatoração para você ver. Tira o y daqui, ó. Tirando o y daqui, vai sobrar a mais b. E por fim, esse monômio aqui, o que é que ele tem em comum a esse? Exatamente o parênteses, aquele que nós agrupamos, o a mais b. Então eu coloco ele aqui em evidência agora e eu pego o x mais o y e coloco aqui. Lembrando que se fosse o menos, ficaria menos o y, sem nenhum problema, tá bom? Vamos aqui para baixo. Vamos tentar agrupar. O que é que tem em comum entre 3x menos 6? Ora, o 3, né? Tá aqui, ó. 3 que multiplica 3x dividido por 3, x. 6 dividido por 3, 2, tá? E agora aqui, ó. O que é que aqui tem em comum? Preste bem atenção. O y, tá? Então, coloco o y aqui em comum.
tiro o y de todo mundo, vai sobrar x menos 2. Para encerrar, olha o que é que eles têm em comum. O x menos 2, né? Ó, x menos 2. Tá bom? Coloque ele em evidência. E o 3 mais o y, a gente joga no outro parênteses. Tá feita a fatoração por agrupamento. Para a gente encerrar, ax mais a y menos x menos y. Presta bem atenção que esse exemplo é interessante, tá? No primeiro fator, eu consigo perceber que é o a que está em evidência. Então tá aqui, ó, o a em evidência. Portanto, se eu tirar o a daqui e o a daqui, sobra x mais y, certo? Muito bem. E aqui, entre x e y, você consegue me dizer qual o fator que é comum? Pois é, o fator comum aí é aquele elemento neutro da multiplicação, é o 1. É porque os dois fatores aqui, eles são primos. Então, o único divisor entre primos é o 1 e ele mesmo, né? Portanto, coloco o 1 em evidência. Você não está vendo, mas ele está bem aqui, ó. O 1zinho, tá? Edson, de onde surgiu esse menos? Presta bem atenção. Aqui não é menos e aqui não é menos. Eu percebo que tem que surgir um parênteses com mais, né? Ah, muito bem. Então, ó, mais com menos, então vai dar aquele menos de lá. Então, além do 1 estar em evidência, tem que ser menos 1. Tranquilo? Então, menos x dividido por menos 1 dá x. Menos y dividido por menos 1 dá mais y. Tranquilo? Portanto, deixa eu pegar agora meu apontador. Eu vou ter, né, ó, x mais y em evidência e sobra a menos 1. Bem aqui. Tranquilo? Isso é fatoração por agrupamento. Nós pegamos só com 4 monômios, mas pode ter com 6, com 8, tá bom? Terceiro caso, diferença de quadrados. O próprio nome já nos ajuda, minha gente. A diferença de quadrados é porque eu vou ter uma subtração entre dois fatores que devam ser quadrados perfeitos, tá? Presta atenção aqui comigo, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Como é que se resolve isso? Se eu tirar a raiz quadrada do primeiro e se eu tirar a raiz quadrada do segundo, olha o que é que dá. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Como é que então surgiu esse outro parênteses? Muito simples. Lembra que estava ao quadrado? Tem que ser o produto de dois desses para dar o quadrado, né? Como aqui é negativo, porque o nome da fatoração é uma diferença, portanto, um vai ficar com mais e o outro com menos. Muito simples, tá? Mais com menos dá menos. Se você desenvolver isso daqui, ó, como se fossem os produtos notáveis, tá? Nós vamos ter uma aula sobre produto notável. Então, você vai ver que ao desenvolver isso aqui, você vai encontrar exatamente essa fatoração, tá bom? Vamos ver exemplos. X ao quadrado menos 4. Olha aí, é uma diferença? É. São dois quadrados perfeitos que têm raízes? Sim, são. Então, quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2, né? Portanto, lembra, você sempre coloca ele com mais e ele com menos, tá bom? É muito tranquilo. 4m ao quadrado menos 16. Isso é uma diferença? Sim. É de dois quadrados perfeitos? Também. Então, 4m ao quadrado, se a gente extrair a raiz, vai dar 2m. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Portanto, coloca isso com mais e isso com menos, tá? Lembra? E por fim, y ao quadrado menos 1. É uma diferença? Sim. De dois quadrados? Também. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. E a raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, repete ele com mais e ele com menos. Tá bom? Vamos para a próxima lâmina para a gente encerrar nossos casos de fatoração. Tá bom? Quarto caso. São os casos mais comuns de se aparecer. Quadrado perfeito. Ou seja, o que é isso? Perceba que agora eu tenho essa expressão toda, é um trinômio, né? Ó, 3 monômios. E ele é chamado de quadrado perfeito por quê? Porque ao extrair o primeiro e ao extrair o segundo termo, ou o último, como queira, você vai ver que esse termo do meio ele só vai servir como uma prova real. Por exemplo, se eu extrair a raiz do primeiro e a raiz do segundo, não vai dar a mais b? Como agora são somas, então vai ficar mais e mais, tá? Tá vendo os dois fatores, como a gente fez no exemplo anterior? E o que significa esse 2ab, Edson? Significa que ao desenvolvermos isso daqui, quando eu fizer 2 vezes A vezes B, tem que dar exatamente esse termo daqui. Se não der, isso não se trata de um trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Isso vale para mais e isso vale para menos. Lembra que só muda o primeiro sinal. Os últimos sempre são positivos. Tá bom? Então, quando aqui for menos, então aqui fica menos e aqui fica menos. Ou seja, isso é A menos B ao quadrado. Vamos fazer a prova real? 2 vezes A vezes B tem que dar 2AB. Tranquilo? Então tá aqui, ó.
x ao quadrado mais 4x mais 4. Será se isso é um trinômio quadrado perfeito? Vamos ver. Existe raiz quadrada de x ao quadrado? Existe, tá aqui, ó, x. Existe raiz quadrada de 4? Sim. 2, né? Então eu coloco isso ao quadrado. Lembrando que aqui é mais, tá? Se eu fizer 2 vezes x vezes 2 e der 4x, de fato deu, né? Ó, 4x. Sim, trata-se de uma fatoração por quadrado perfeito, tá bom? Tenta você comprovar nesses outros. Eu vou fazer mais um só para você ver. Vou fazer o último, tá bom? 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Será se isso é um trinômio quadrado perfeito? Acompanha aqui comigo. Raiz quadrada de 4x ao quadrado. 2x. Como aqui é um menos, traz para cá menos, tá? Raiz quadrada de 9. 3, né? Então eu aprendi aqui no trinômio quadrado perfeito. Eu pego tudo isso e coloco ao quadrado. Vou fazer agora a prova real, tá? 2 vezes 2x, 4x. Vezes 3, 12x. Bateu com essa informação, ó, 12x? Sim, né? Então comprova que aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tranquilo? Vou deixar esses dois para você tentar. Verifica aí. Pausa o vídeo, dá um print na tela e comprova, tá bom? Vamos agora para o último caso. Agora sim. Soma e diferença de cubos. Esse é mais raro de aparecer, mas pode acontecer de estar na tua prova, de estar nas Olimpíadas, para você estudante de Olimpíada, tá bom? Como seria, Edson? A ao cubo mais b ao cubo ou a ao cubo menos b ao cubo. Veja, quando é mais, eu vou ficar a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Percebe que tem algo que parece com o anterior? Aqui não tem o 2. Porque se tivesse o 2, seria trinômio quadrado perfeito, tá bom? Essa é a diferença. E quando aqui for menos, eu começo com menos e o resto é tudo mais. Lembra só de trocar, tá? Se for mais, começa com mais e tem um menos em seguida. Se for menos, começa com menos e o resto é tudo mais. Tranquilo? Se você achar que isso não é verídico, então faz a distributiva. A vezes A ao quadrado, A vezes menos AB, A vezes B ao quadrado. B vezes A ao quadrado, B vezes menos AB e B vezes B ao quadrado. Você vai encontrar muitos fatores que vão ser cancelados e vai surgir essa soma de cubos. Tranquilo? Vale também para a subtração, tá? Vamos verificar casos aqui embaixo. X ao cubo mais 8. Ora, é só aplicar, né? Eu pego o primeiro, elevar ao cubo, extrai, né, a raiz cúbica de x ao cubo e a raiz cúbica de 8, tá bom? Raiz cúbica de x ao cubo é x. Raiz cúbica de 8 é 2, tá? Lembra que aqui é mais, então o primeiro termo vem acompanhado de uma soma, tá? E Edson, o que vem depois? Vem depois esses dois termos elevado ao quadrado. Acompanhe. O primeiro ao quadrado, então x ao quadrado. Como aqui é um mais, depois em seguida vem logo menos, lembra da dica? E 2 vezes x, está aqui o termo do meio, 2x, e 2 ao quadrado, 4. Muito simples. Vamos mais um? X ao cubo menos 125. Agora é uma diferença de cubos, né? Raiz cúbica de x ao cubo dá x, né? Raiz cúbica de 125 dá 5. Como aqui é um menos, o primeiro fator é menos. O resto é tudo mais, tá bom? Só pegar agora esses dois termos e elevar ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado. X vezes y é o termo do meio, xy. E 5 ao quadrado é 25. Tranquilo? É muito simples, né? Bacana? Essa foi nossa aula sobre fatoração, muito simples. Dentro de instantes, no nosso próximo encontro, nós vamos só resolver questões. Valeu? Quem gostou, dá um joinha, né, para favorecer e enriquecer o trabalho do professor. Foi um prazer e até mais.